Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Irmãos, peço que vocês compartilhem o vídeo, que vocês possam curtir o vídeo e que vocês também comentem o vídeo para um alcance melhor e maior do nosso canal, ok? Então, nós iremos tratar de um assunto aqui apenas mencionado, certo? De maneira muitíssimo secundária e sem qualquer pretensão de aprofundamento ou de uma definição mais segura, certo? Então nós iremos tratar do tema aqui, irmãos, que é muitíssimo importante para o nosso apuramento e também para a nossa incisividade crítica à cosmovisão pagã, ok? E é um assunto de vital relevância exatamente do ponto de vista histórico, primariamente falando, e num segundo momento, do ponto de vista teológico, ok? O tema do vídeo, nessa oportunidade aqui, é o que é a cultura pagã. O que é a cultura pagã? Então, no primeiro momento, queremos oferecer aqui um breve, mas consistente conceito de cultura. E nós iremos assim oferecer o conceito aberto presente no Matthew Arnold, que é um não cristão, ok, irmãos? E queremos oferecer também um conceito de cultura cristã, para então nós articularmos com a real origem e essência da cultura propriamente pagã, ok? Então, nesse contexto, nós teremos, obviamente, muitas dificuldades de ordem histórica, de ordem conceitual e de ordem também, eu diria, das próprias fontes analíticas da questão, devido a uma aproximação previamente teológica da questão, ok? Então, nós queremos trazer a questão de forma imediata para a luz crítica da teologia reformada, ok? Nós não queremos fazer aqui um apanhado exaustivo da estrutura conceitual que existe na cultura pagã, ok? Então, a ideia aqui não é essa, mas de fato oferecer um conteúdo breve, mas seguro biblicamente e teologicamente, incisivo e decisivo para a questão, para que quando vocês forem fazer as suas leituras, né, sejam de literatura, né, não cristã, poesia, arte, história, filosofia, vocês tenham em mente aqui a nossa contribuição para esse eminente tema, não é? O que é a cultura pagã? Então nós iremos iniciar aqui essa rápida discussão desse eminente conceito, ok? E a cultura pagã, ela oferece essa pluralidade como consequência do teísmo, da cosmovisão pagã, e portanto nós podemos dizer tranquilamente que ela não tem um cerne descritivo absoluto do que seja a cultura. Então nós iremos usar aqui para fazer essa menção inicial e podermos distinguir aqui a questão a obra aqui do Henry Van Til, ok? Aqui o conceito calvinista de cultura. Já é um livro que tem já há algum tempo em circulação no nosso país, ok? Vamos abrir aqui na página de número, deixe-me ver aqui, número 27, certo, irmãos? Número 27, o segundo parágrafo nos diz o seguinte: no entanto, a ideia de que o desenvolvimento do aspecto artístico, científico ou social da natureza de um homem constitui cultura é também muito estreita. O homem integral deve ser envolvido em todos os aspectos da vida humana têm relação com essa questão. Assim, William T. Held tem razão quando diz que, abre aspas,
Uma pessoa completamente culta é alguém que tem plena maturidade em todas as dimensões de sua vida, de forma que é capaz de cumprir o propósito de sua criação. Fecha aspas. A ideia de que a cultura é a, abre aspas, busca de nossa perfeição total por meio do conhecimento em todas as questões a nós concernentes, do melhor que já foi pensado e revelado no mundo, fecha aspas, é algo remanescente da famosa ideia de Matthew Arnold. A cultura recomendada por Arnold é, acima de tudo, uma operação intrínseca, abre aspas, buscando-se de maneira desinteressada em seu objetivo de perfeição, vislumbrar as coisas conforme elas realmente são, fecha aspas. Então, nessa perspectiva aqui, o Matthew Arnold, né, ele foi um importante filósofo, né? Se não me falha a memória, em inglês, ok? Vocês me corrijam aí, caso a minha memória tenha falhado. E um poeta, ele é alguém especificamente e altamente habilitado para lidar com a questão dessa monta, não é? A questão da cultura. Então, o Matthew Arnold, ele nos oferece aqui, certo? Ele também era um helenista, o melhor acerca do entendimento da cultura, que ele dispunha de sua própria formação, ok? Então, ele, enquanto helenista, ele entende que é exatamente esse aprimoramento das faculdades intelectuais que garantem as condições formativas da cultura e, portanto, também as condições teleológicas, não é? Ou seja, da própria finalidade da cultura, ok? No entanto, do ponto de vista cristão, nós acrescentaremos mais aqui a rica ideia de cultura, né? A rica ideia de cultura presente na cosmovisão pagã. Então ocorre o seguinte: para o mundo clássico, bem como para outras civilizações, tanto contemporâneas ao mundo clássico, quanto também extremamente distantes e remotas ao mesmo, a cultura ela estava relacionada primária e essencialmente à religião. Isso é um fato estabelecido historicamente e etc. Ok? Então, a religião, podemos dizer disso, meus irmãos, que nessa perspectiva a cultura ela estaria então formada e teria sua finalidade última exatamente no âmbito da religião, e somente em segundo momento ao âmbito da antropologia ou do homem enquanto indivíduo mesmo, certo? Então nós vemos aqui que existe uma disparidade, não é, na proposta do Matthew Arnold no que tange a uma definição todo abrangente de cultura, certo? E essa disparidade obviamente vai refletir também o seu contexto histórico, é claro, né? E como eu pontuei aqui no início do nosso vídeo, no início da nossa explicação, de que a cultura ela teria, certo, uma pluralidade de definições no interior da cosmovisão pagã. Então essa definição ela também teria uma margem válida de legitimidade conceitual, certo? Contudo, o meu propósito aqui não é enfatizar o pluralismo conceitual da ideia de cultura, mas a sua própria origem e essência na cosmovisão pagã. Então, pensado nesse ângulo analítico, esse problema da definição de cultura obviamente
está estabelecido aqui que a cultura ela só é enquanto existe uma conexão genética com a cosmovisão pagã, não é? E obviamente e anteriormente com a sua ideia de religião, não é? Com a sua ideia de religião. Bem, a religião pagã ela possui o seu teísmo numa crença no divino, ok? E esse divino ele é politeísta, quer dizer, há deuses no cosmos, no universo. Então, para o paganismo não existe um Deus criador, onipotente, onipresente, onisciente, pessoal e que a um só tempo é transcendente e é imanente. Isso é absolutamente impensável na metafísica e na ideia de religião propriamente pagã, ok? Então, dito isso, o politeísmo ele vai contribuir na seguinte direção para a ideia de cultura. Significa que a formação cultural ela é obtida essencialmente na produção de uma cultura de literaturas sagradas, ok? E essa cultura de literaturas sagradas ela varre toda a antiguidade. Você vê que no paganismo grego, por exemplo, nós vemos ali alguns textos, certo, ditos sagrados. Por exemplo, a Ilíada e a Odisseia de Homero, certo? Nós vemos que também deixa eu só lembrar aqui que foi escrito inclusive por Juliano, né? Não Juliano o apóstata, né? Mas um outro autor, que é o Oráculos Caldeus, ok? Então, veja aqui apenas alguns exemplos na cultura grega. Mas fora da cultura grega, por exemplo, você vê no zoroastrismo persa antigo o Zen de Avesta. Você vê no Islã o Alcorão. Você vê no hinduísmo mais ainda. Você vê no hinduísmo, por exemplo, o Mahabharata, o Bhagavad Gita. Você vê também os Upanishads. Você vê também os Vedas. E assim por diante. Então, nós podemos entender que, de fato, a força motriz para a ideia central de cultura na cosmovisão pagã é uma cultura de literaturas sagradas. Que agora, num segundo momento, e veja que esse segundo momento é muitíssimo expressivo, certo? Para esse êxtase, né? Numa história encantada, sobrenatural, certo? Que é a produção de tradições poéticas inteiras. Então, a cultura das literaturas sagradas produziram tradições poéticas inteiras. O que é realmente impressionante. O que é realmente louvável, extraordinário, elevado no sentido humano próprio e necessário. Eu diria também de altíssima fecundidade introspectiva e social, certo? Então, de fato, esse elemento poético ele tem um peso esmagador. Ele tem um peso esmagador enquanto consequência da ideia central de cultura na cosmovisão pagã, okay? Então ele é importantíssimo. Inclusive nós vemos que o próprio Platão ele escreve muita coisa, não é, da questão da poesia, e um texto importante dele é o Íon, né? Não é? O Íon ele era um aedo, né? E portanto um cantor e poeta ao mesmo tempo, que teve um diálogo ali com o Sócrates, né? Se não me falha a memória, né? Então o Íon era o nome de um aedo, certo? E essa questão da poesia, ela está a serviço exatamente, certo, da ideia de sagrado onipresente nas literaturas sagradas, ou na cultura das literaturas sagradas. A ideia de sagrado, né? O hieros,
ok? E essa ideia de sagrado, ela permeava não somente o aspecto litúrgico da religião, mas ela permeava todo o âmbito da realidade de fato, o que inclui o cosmos inteiro. Por exemplo, nós vemos eminentes e importantíssimos cientistas da religião e também filósofos da religião no âmbito das religiões comparadas, como por exemplo o Michel Eliade, o Cipitielli, o Peter Jensen, não é? Dentre outros, falarem, por exemplo, na ideia de hierofanias, certo? Hierofania significa a aparição do sagrado, né? A aparição do sagrado. Então, essas hierofanias, elas ocorreriam, por exemplo, no céu, né? Que seriam hierofanias urânicas. Ocorriam também na terra, que seriam hierofanias telúricas. Na água, né? Que seriam hierofanias aquáticas. Também ocorreriam hierofanias no nível também da própria história, né? Da própria história. Então seria a hierohistória. Então note aqui que existe uma riqueza criativa em relação à agência e à própria presença do sagrado na história, certo? Da cosmovisão pagã, que a única implicação possível é que, de fato, o sagrado seria o elemento originário, não é? Originário, criativo da ideia de cultura para a cosmovisão pagã, ok? Então não tem como você, digamos, desvencilhar-se, prescindir dessa força onipresente na cosmovisão pagã, ok? Então isso é muitíssimo interessante, muitíssimo interessante. Então eu acredito que essa definição, ela foi uma definição historicamente objetiva e teologicamente também objetiva, ok? Teologicamente também objetiva. Mas note que a influência poética, ela vai garantir, certo, para a sua, digamos assim, realização mais elevada, enquanto uma implicação direta da cultura de literaturas sagradas, o nascimento da filosofia, o nascimento da própria filosofia, ok? Então é algo de elevada importância reflexiva para nós, num tempo em que o ceticismo existencial e o antidogmatismo permeia cada centímetro de nosso bairro, nossa cidade, nosso estado e nosso próprio país, não é? Que a cada dia mais cai mais profundamente no abismo do anti-intelectualismo. Então, note que o mundo antigo, ele é radicalmente distinto do nosso quando o assunto é religião. Quando o assunto é religião e cultura, ok? Então nós podemos agora, em decorrência do que explicamos até agora no nosso vídeo, afirmar o seguinte: o que é cultura pagã? Eu definiria da seguinte maneira: a cultura pagã, na acepção mais objetiva, é a inspiração formativa todo abrangente do homem e do cosmos num telos místico contemplativo. Então eu definiria a cultura pagã nesses termos, ok? No entanto, nós demonstraremos aqui que a cultura pagã, obviamente e necessariamente, ela está metafisicamente e mais ainda, ela está teologicamente imersa na mentira, na falsidade e
no anticristianismo, ok? Nós vamos ler aqui uma definição de religião aqui cristã, oferecida pelo polímata e teólogo dogmático holandês, o Herman Bavinck, no volume 1 da Dogmática, né? Vamos ler aqui, deixe-me ver a página aqui, caso alguns dos senhores tenham a obra, possam consultar melhor, né? Com mais agilidade. É na página aqui, irmãos, 235. Página 235, está escrito o seguinte aqui: o significado da religião cristã não pode ser determinado a partir da disputada etimologia da palavra religião. A Bíblia não dá uma ideia geral de religião, mas apresenta a revelação de Deus de forma pactual, como seu lado objetivo, e o temor do Senhor como lado subjetivo. Deus deve ser honrado e sua revelação deve ser crida e obedecida. A religião bíblica é em primeiro lugar, um assunto do coração. Ele nunca é esgotado pela observação externa, ou seja, pelo território próprio do pensamento teórico, ok? Então note que uma definição de religião oferecida nesse âmbito teórico nada mais é do que simplesmente uma orientação interior de alguma cosmovisão ao qual o indivíduo já está comprometido consciente ou inconscientemente, não é? Então note que o conceito de religião na Bíblia Sagrada, ele emerge diretamente dos poderes criativos, intelectivos da própria revelação cristã de Deus na história. Então é um conceito de religião propriamente cristão. Então aqui está toda a maravilha, não é? Da revelação cristã, em que ela possui a sua força determinante primariamente na crua e contundente objetividade solitária, e não no subjetivismo hipotético, mutável e fracassado dos poderes racionais humanos. Então note, irmãos, que esse assunto ele vem trazer para nós uma reflexão muitíssimo abrangente e necessária do que é a cultura pagã. Então, a cultura pagã, por exemplo, ela possui um elemento ao qual o cristianismo compreendeu muito tardiamente, que é exatamente esse elemento subjetivista. O elemento subjetivista enquanto uma disposição teleológica para a construção do mundo, não é? Então isso seria a implicação mais fundamental da ideia de cultura na cosmovisão pagã, e que essa ideia ela está correta. Isso é o mais interessante. Nós podemos dizer que essa ideia ela também está na mesma direção do que a palavra de Deus nos ensina sobre o assunto, ou seja, o cristianismo possui uma cultura cristã com mais plena autoridade, direito e, eu diria, riqueza do que a própria cosmovisão pagã. Então, no cristianismo, há plenos direitos de uma cultura cristã com muito mais valores, razões e riquezas do que propriamente na cosmovisão pagã. E, no entanto, nós vemos nos nossos dias cristãos muito, eu diria assim, não é? Intimamente relacionados e satisfeitos com a cultura pagã de nossa época, né? Que de fato, do que eu falei aqui, do pouco que eu falei aqui, né? Homens como Platão, por exemplo, Aristóteles, certo? Plotino, Próclo,
Amônio Sacos, Cícero, Sócrates, Paracelso, John Dee, que é um dos inventores, ou me parece que é o inventor, né, da ideia de serviço secreto no Ocidente, Eliphas Levi, Fabre de Olivet, Saint-Martin, Papus, John Milton, não é? Shakespeare, William Blake e tantos outros filósofos, alquimistas e poetas no Ocidente, eles fizeram dessa implicação algo extremamente, eu diria assim, abrangente, e que construíram redes de significados inteiras que permanecem até os nossos dias, às quais nós recorremos de maneira voluntária ou involuntária, certo? Então aqui o problema é exatamente esse. O cristianismo possui uma capacidade cultural todo abrangente e incomparavelmente superior. Então esse é o ponto. Esse é o ponto de nós fazermos aqui esse vídeo, né? Dado que o paganismo ele é intrinsecamente politeísta e o cristianismo ele é intrinsecamente monoteísta por necessidade ontológica, ok? Então não temos aqui mais de um Deus. O cristianismo ele só tem um único Deus e Senhor de todas as coisas ao mesmo tempo. E portanto nós temos aqui a justificativa para a unidade do significado cultural, não é? Portanto, no cristianismo, para terminar aqui a nossa conversa, nós não temos tipos humanos, nós não temos teorias antropológicas, ok? Porque o cristianismo não define o homem partindo da atividade do pensamento teórico, senão que o cristianismo define o homem partindo, certo, da ordem pré-teórica revelacional. Então o cristianismo ele afirma a verdade absoluta sobre o homem. Okay? O cristianismo não faz uma aposta teórica, cultural acerca do que seja o homem, não é? E o paganismo ele simplesmente vai trazer com essa ideia de cultura a ideia de que existe uma bondade, como podemos dizer, perene na atividade cultural criativa do homem, e que essa atividade por si mesma justificaria o homem no pós-morte. Então é de fato uma visão diametralmente oposta ao cristianismo, não é? A qual deve ser combatida frontalmente, de maneira abrangente e dogmaticamente embasada nas escrituras sagradas, como sendo uma visão diabólica, não é? Como sendo construtora de um falso homem. Um falso homem. O homem não é um monumento ou uma maravilha cultural como que é a cosmovisão pagã. O homem é pecador. O homem é inimigo de Deus. Então a coisa é totalmente diferente na cosmovisão cristã em sua interação com a ideia de cultura. Ok? Então que Deus abençoe a todos, né, nessa oportunidade. Agradeço pela vossa atenção e que nunca pensem que a cultura pagã ela é uma cultura presa ou naufragada nas ruínas temporais da antiguidade. Muito pelo contrário, a cultura pagã ela atravessou séculos e séculos e séculos no oceano do tempo e domina fortemente o nosso contexto, a nossa contemporaneidade, ok? Então a própria poesia ela permanece aí oferecendo perspectivas filosóficas novas, né, para a geração atual pensar, certo, de forma
ímpia e de forma anticristã. De forma anticristã. Porque a poesia e o pensamento, na cosmovisão pagã, enquanto uma implicação, certo? Dessa, como podemos dizer exatamente, dessa teologia cultural, né? Ou teologia da cultura pagã. A poesia e o pensamento, ela propõe de fato realmente o resgate do sentido do homem, não é? E do sentido de sua existência num êxtase metafísico, não é? E isso é assim, por exemplo, né? Na literatura, na arte, na própria sexualidade. Então é um problema muitíssimo grave. É um problema muitíssimo grave. Eu lhes garanto. Ok? Que Deus abençoe a todos.